Hoje eu vou falar sobre estima real e armadura emocional. É, é um tema bem legal, eu trabalhei bastante nesse tema hoje para poder trazer para vocês. Existem dois tipos de pessoas, de mulheres, que são muito competentes na vida profissional, mas no amor elas falham muito. Tá? E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Então vamos lá. Eu quero ler só esse trechinho aqui, porque eu acho importante eu não perder nada de conteúdo para vocês, tá? Às vezes eu vou ler só para não perder o conteúdo. Vamos lá. Você já reparou que a mesma mulher que negocia contratos milionários, que lidera equipes inteiras, que toma decisões que afetam centenas de pessoas, essa mesma mulher fica completamente perdida quando gosta de alguém? Não é contraditório isso? Você sabe quem é você no mundo profissional, mas no amor é como se outra pessoa assumisse o controle. Então, provavelmente vou começar a falar com várias mulheres aqui, vão se identificar. E vamos começar agora a falar agora os dois tipos de mulheres que existem, que são extremamente profissionais, são muito bem-sucedidas na vida profissional, mas no amor elas falham, elas se perdem. A primeira, a gente vai usar uma metáfora, eu gosto muito de trabalhar com metáforas, tá? As metáforas, o cérebro trabalha muito bem com metáforas, ele entende melhor uma explicação com metáforas e com figuras de linguagem do que com uma mensagem direta. O primeiro tipo de mulher é a mulher de gelo. Ela fecha o coração, controla tudo, não deixa ninguém entrar. E existe a mulher água. Se molda demais, perde os limites e se anula. Já já vocês vão entender por que eu estou falando, fazendo essa análise, fazendo essa metáfora, para vocês conseguirem entender como é que funciona a mente de uma mulher que é muito bem profissionalmente, mas peca no amor. Uma sobrevive se blindando e a outra sobrevive agradando. Ou seja, é permissiva, aceita tudo que o parceiro coloca para ela e tenta se adaptar àquele parceiro para poder agradar, para não perder o parceiro. A mulher de gelo, ela se fecha quando gosta de alguém. Já a mulher de água, ela se molda demais. Ou seja, ela está sempre se moldando, às vezes até se deformando para poder agradar aquele determinado parceiro. Vamos lá. Você pode estar pensando, Daniel, mas eu me viro muito bem assim. Isso de repente é muito verdade. Muitas mulheres se viram muito bem assim. E tá tudo bem. Se você não está incomodada, se você não tem nenhum problema com relação a viver assim. Mas a grande diferença entre funcionar e viver plenamente, estar em paz e estar anestesiada. Tem uma diferença grande. Você pode funcionar muito bem assim, tá, gente? Mas você pode estar deixando de ter uma vida plena, uma vida extraordinária. Ter uma pessoa do seu lado sempre é melhor. Uma pessoa que agrega, que multiplica, é evidente. E você pode estar num momento onde você acha que está tudo bem, mas você está sozinha e você não corre nenhum risco. Ou seja, se você não se envolve com ninguém, não tem risco de você ser magoada. Isso é muito fácil. O amor exige redição calculada. Trabalho exige controle total. Então entende que o trabalho você precisa realmente ter um controle sobre o que você está fazendo, até porque as mulheres no mundo hoje, principalmente no mundo corporativo, são muito exigidas no mundo que ainda é majoritariamente dominado por homens. Isso está mudando aos poucos, mas ainda é um mundo dominado por homens. Então as mulheres precisam de fato se impor mais do que os homens. Então no trabalho te exige realmente ter um controle maior. Mas na vida afetiva existe uma permissividade necessária, uma vulnerabilidade necessária que você precisa correr, um risco necessário que você precisa correr, mas ele precisa ser controlado. Ele não pode ser calibrado nem para mais nem para menos, ele tem que ser equilibrado. A neurociência chama isso de rigidez cognitiva, quando você só consegue operar em um modo mental. É como ter uma Ferrari e só usar a primeira marcha. Você consegue entender a analogia, a metáfora? Tem uma Ferrari que anda muito, que é um carro de esportivo que anda em altíssima velocidade, com muita segurança, porque foi preparado para isso. Mas você só anda na primeira, você não corre risco nenhum. Ou seja, você não tira o melhor proveito daquilo que você tem nas suas mãos. Vou só passar aqui. Seus padrões de apego, como você se conecta com outros homens, ficam congelados na versão de proteção, mas nunca na versão de intimidade. Ou seja, você está sempre com uma barreira protegendo, mas você nunca consegue se conectar com a pessoa do outro lado. Então isso é um erro muito comum nas mulheres hoje em dia. O mundo de hoje está muito acelerado. O mundo de hoje, o consumo de informação, o consumo de produtos, serviços está muito acelerado e o consumo de relações humanas também está muito acelerado, muito descalibrado e, infelizmente, muito desqualificado também. Então, vou falar para vocês agora os custos reais. Custo de energia. Você gasta 3 vezes mais energia tentando controlar o incontrolável do que simplesmente navegando a incerteza. Gente, quando você tem uma tentativa de controlar o dia todo no seu trabalho, você tenta controlar tudo. Se você ainda faz isso também na sua vida afetiva, você imagina o desgaste que você tem desproporcional no fim de um dia, no fim de uma semana, no fim de um mês. Agora coloque isso num longo prazo.
O quanto você acha que isso vai desgastar você energeticamente? Você vai gastar muita energia tentando se proteger, tentando ter controle de tudo. Custo de intimidade. Você vive numa bolha de eficiência que impede conexões profundas. Admiram você, mas não te conhecem. Ou seja, todas as suas relações são superficiais. Não tem profundidade. Todas as suas relações são superficiais. Seja no trabalho, que é mais comum, tá? É comum a gente ter relações superficiais no trabalho, mas na vida afetiva, suas relações nunca chegam no nível de extraordinário, nunca chegam no nível de satisfatório. Você sempre está insatisfeita porque você nunca se permite chegar no nível de profundidade de intimidade satisfatório, porque você não quer correr risco. Custo de tempo. Você perde meses, às vezes anos em relações que não evoluem porque você não permite evolução. Isso é muito comum. Uma mulher encontra um parceiro que funciona exatamente como ela precisa, como ela moldou nesse modelo. É um cara que aceita ter uma relação superficial com ela, aceita não ter vínculo, e aí você fica vivendo naquela estrutura que é totalmente superficial, tanto para a mulher quanto para o homem. E é muito conveniente. Você tem um relacionamento de conveniência, mas sem profundidade nenhuma. Não existe construção nenhuma, não existe nenhum tipo de vínculo emocional mais forte. Custo de autenticidade. Você vira refém de sua própria competência. Não pode mostrar dúvida, fragilidade, necessidade humana. Você percebe a dificuldade de ter que viver dentro desse padrão, de estar o tempo todo com uma fachada, com uma armadura montada em cima de você, para você se proteger do que está vindo de fora? Aí você vai transferir isso para o mundo profissional. A gente consegue entender que no mundo dominado pelos homens ainda, pelo menos ainda é assim, infelizmente, minha mãe está assistindo aqui, minha mãe é um exemplo para mim, tá? De mulher de autoridade, uma mulher que se impôs e nunca precisou deixar de ser uma mulher de família e ser uma mulher feminina. Mas ela precisou sim se impor o pensamento dela, o trabalho dela, a competência dela de uma forma muito mais difícil do que um homem. Tá? Então, para as mulheres, sim, às vezes é necessário criar uma armadura, mas quando a gente transfere isso para o mundo emocional, para a vida afetiva, é muito difícil, cara, você viver dentro de uma armadura o tempo todo, porque sufoca. Isso te sufoca. Viver dentro de uma armadura sufoca. E aí eu vou começar a pensar nas mulheres que, além disso, que trabalham fora, chega em casa, ainda tem uma jornada dupla, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, quando tem filhos, a grande maioria vai ter filhos. Gente, é muito difícil viver dentro de uma armadura. Então você entende que, olha o desgaste que você tem, você vive, olha como você vive na maior parte do seu tempo. E o custo do padrão, você repete o mesmo filme com atores diferentes, sempre esperando um final diferente. Esse é clichê, mas atitudes iguais, resultados iguais. Padrões iguais, resultados iguais, gente. Não tem como fugir disso. Essa é uma regra universal, não tem como você fugir disso. Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. A não ser que aconteça uma coisa espetacular, mas de forma geral, o que vai acontecer? A mesma coisa. Se você continua com o mesmo padrão de escolha, de decisão, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de homem. Homem consistente. Eu não vou falar aqui nas lives, tá? Homem errado. Já falei isso para vocês e vou reforçar. Eu falo isso no marketing, quando eu faço a chamada para vocês virem para live, eu falo homem errado, mas é para atrair a atenção de vocês. Mas eu não vou falar isso. O homem inconsistente, tá? Eu prefiro usar esse termo para ser justo com os homens também, porque homens e mulheres seguem padrões que eles aprenderam ao longo da vida e principalmente durante a infância. Então entenda que o cérebro humano vai sempre seguir o caminho mais fácil. Os padrões, as trilhas neurais, aqueles comportamentos que o cérebro identifica como mais fáceis de seguir, são os que você já está acostumado. Homens e mulheres repetem padrões de forma diferente, mas todos repetem padrões. Então, não vou falar homens errados, homens quebrados. Não, homens inconsistentes, tá? Pra gente ter pelo menos politicamente correto, porque eu também sou homem, gente. Não vou jogar contra a minha equipe. Eu tô querendo fazer aqui é que as duas equipes trabalhem juntas, homens e mulheres. Vamos passar agora para padrões inconscientes. Repetição compulsiva. Você repete o que conhece. É isso que eu acabei de falar agora. Não o que você quer. Ou seja, você vai repetir, o teu cérebro naturalmente vai na direção daquilo que ele está acostumado. Porque ele é especialista em economizar energia. Sendo assim, ele vai procurar sempre um caminho daquilo que ele já conhece, porque não tem gasto de energia. Ele já sabe como começa e como termina. Reforço intermitente. Como uma máquina caça-níqueis emocional, onde cada migalha de validação... Gente, muito cuidado com isso aqui. Migalha de validação. Cuidado, vocês têm que saber quem vocês são. Vocês precisam identificar que vocês são mulheres de valor, são pessoas de valor. Todas as pessoas têm valores dentro de si. Mesmo as pessoas que são mais distorcidas, corrompidas emocionalmente por uma série de fatores, tá? E às vezes as pessoas passam muitas coisas na infância durante a vida que realmente corrompem a parte dos valores delas. Isso é mais comum em mulheres do que homens. Busca por validação masculina. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam disso. A pessoa que mais tem que validar você, mulher, é você mesma. Então, muito cuidado com as migalhas de validação que vocês vão buscando com homens, tá? E tem homens que se especializaram em identificar mulheres que precisam de validação de masculina. E eles se especializaram em fazer armadilhas para vocês acharem que eles são os homens perfeitos. Isso é muito fácil de identificar. Fácil, fácil. Eu falei na live anterior como você faz para você identificar duas vezes com os dois filtros que você usa. O filtro da frequência e o filtro do contexto.
Se o cara esquece o aniversário de namoro, vamos lá, vou retomar um pouquinho da live anterior. Esquece o aniversário de namoro uma vez e depois você fala, poxa, você esqueceu o aniversário. E ele, desculpa, amor, esqueci. Tem frequência baixa e tem um contexto saudável. Agora, se ele esquece toda hora todas as datas e vive dando desculpa disso que não tem tempo para isso, olha a frequência e olha o contexto. Aí é fácil você filtrar, o cara não tá nem para você. Então, cuidado. Dissonância cognitiva, quando a realidade contradiz suas crenças. Gente, todo mundo tem crença. Todo ser humano nesse planeta complicado tem crença, tem trauma. Quando você bate com uma realidade, tá? Uma realidade que é diferente daquilo que você, vamos facilitar, o que você acredita ser o certo, tá? Você entra em conflito com a realidade. Só que às vezes você não pode lutar contra o mundo. Você não pode controlar toda a realidade do mundo. Então, as suas crenças às vezes te colocam interpretações da realidade distorcidas. Como assim, Daniel? O que você está querendo dizer com isso? Às vezes você acha que a sua crença é que um homem bom, um homem de valor, é um homem que te dá migalhas. Quantas mulheres ficam aí se envolvendo com homens que dão migalhas, gente? Migalhas de atenção. Cara, são 2, 3 horas. E no fim do dia, o que todo homem quer no final do dia é sexo. Não tem muita dúvida com relação a isso. E não acho que seja errado ou certo isso. Eu só acho ruim quando você magoa as pessoas em busca disso. Porque se é um acordo, é um trato em comum, as duas partes estão de acordo que o sexo é bom para os dois, não tem nem problema, não existe nenhum problema. O problema é quando você magoa a pessoa em busca disso. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual de vocês, qual dessas duas pessoas, desses dois perfis, você é? Vamos lá, eu não deixo ninguém entrar na minha vida, eu deixo e depois me arrependo, ou sou uma das duas coisas? Um pouco das duas coisas e oscilo. Fico alternando, porque tem mulheres que alternam os dois momentos. Ou seja, você não deixa ninguém entrar na sua vida, não permite que entre de forma profunda, só de forma superficial, lembra? Superficial. Ou deixo entrar, sem filtro, e depois me arrependo. Gente, isso é mais comum que parece. Deixa eu agora explicar para vocês agora, vou começar a abrir um pouquinho os conceitos, tá? Para vocês começarem a entender a maneira como a gente consegue perceber as coisas. Tanto a mulher gelo quanto a mulher água. Mulher gelo é a blindada e a mulher água é a mulher que é carente e aceita qualquer tipo de homem, tá? Só para retomando para quem chegou agora. Operam no mesmo lugar. Autoestima construída. Vou explicar agora o que é autoestima construída. Quando você constrói uma autoestima para se adaptar àquela crença que você tem e as dificuldades que você tem. Então é como se você estivesse criando uma adaptação do mundo real. Autoestima construída é quando o seu valor interno depende de resultados externos, ou seja, não é aquilo que você está sentindo por dentro, depende das informações, das interações que você está tendo vindo de fora para dentro. E aí você se adapta. E quando deveria ser o contrário. Performance no trabalho, aprovação dos outros, conquistas visíveis, controle das circunstâncias. Esse tipo de comportamento é como se você construísse uma casa em cima de um terreno onde o terreno é fofo, é removido. Você vai botar peso e ele vai afundar. Ele não se sustenta, ele não se mantém. Não tem como você manter um padrão desse por muito tempo. Nunca você vai conseguir. Então, o que vai acontecer é que você vai afundar um relacionamento. O que você vai fazer? Olha, sumiu. O que eu faço? Vou pro próximo. Depois pro próximo, pro próximo, pro próximo. E de repente o tempo passa e você se vê com 40 anos, 45, 50, 55, 60. E a vida passou. E o que você construiu de vida afetiva? Quantas oportunidades legais você deixou de viver tendo um homem legal do seu lado, um homem de valor? E o tempo passa. E as mulheres hoje estão muito pouco preocupadas com o tempo. O tempo ele é muito mais cruel com as mulheres que com os homens, gente. Gente, eu tenho 52 anos. Uma mulher de 52 anos, fisicamente, ela já está entrando na menopausa. Eu vou começar a sentir os efeitos da idade daqui a mais 5, 6 anos, muito mais na frente. Isso é uma questão de biologia, não é uma questão de machismo, uma questão de ser preconceituoso. Não, essa é uma questão de biologia, não dá para brigar contra isso. As mulheres esquecem que elas vão perder o vício. Gente, vocês vão perder o vício. Eu vou perder o vício. Um dia eu vou ficar muito enrugado um dia. Mas esse tempo meu, ele é mais na frente do que uma mulher. Então as mulheres estão um pouco preocupadas com o que vai acontecer ao longo da vida. Principalmente depois dos 40 anos, cara, o gráfico do homem e da mulher começa a cair muito. Só que o da mulher, ela cai muito mais depois dos 50. Então muito cuidado com isso. Muito cuidado com o tempo. Cara, o tempo é valioso. Eu gosto de falar sempre, 40 a mais, gente. Tempo tem valor, peso 2. 50 a mais, peso 3. 60 a mais, peso 4. Cada década que passa, o teu tempo fica mais valioso, fica mais caro. Porque você sabe que você está cada vez mais difícil de conseguir executar as tarefas que você executava quando tinha 20 anos. Voltando aqui. Eu vou passar esse pedaço aqui por causa do tempo que eu tenho na live. Eu sempre quero respeitar o tempo para não desconectar com vocês. Vamos lá. Padrões de apego. A neurociência descobriu que temos mapas relacionais gravados no cérebro. Como é que isso se forma na mente de uma pessoa? Tanto mulheres quanto homens. Da gestação até os 7 anos de idade, tudo o que acontece na vida da pessoa molda o que ela vai ser na vida adulta. Daniel, pode acontecer coisas na vida adulta que marcam a pessoa? Traumas? Lógico que podem. Mas, de forma geral, a sua programação mental é feita da gestação da barriga da sua mãe até os 7 anos. A partir daí, ela tem uma força menor.
entende que nesse período da vida é o período mais importante da formação do caráter, da formação da característica. Alguns transtornos mentais se formam, tipo psicopatia, narcisismo, se formam nessa idade, por crianças que vivem em lares e ambientes muito agressivos para uma criança crescer, sem estrutura, sem referências boas. Então, esse é o momento da vida onde a gente cria nossos mapas mentais. E ao longo da vida adulta, a gente continua construindo novos mapas mentais, dependendo de como cada um conduz a vida. Apego ansioso. Preciso provar que mereço amor. Quantas amigas você tem? Quantas amigas você tem que são pessoas que ficam nesse looping de tentar provar que tem valor para um homem e o cara tá, desculpa, vou usar a palavra aqui, cagando para ela e você tá vendo isso, ela tá vendo isso, ela continua nessa relação totalmente tóxica. Isso é um apego ansioso, tá? É o medo de perder o cara. Apego evitativo. É mais seguro não depender de ninguém. Lembra da mulher blindada, da mulher fechada, da mulher gelo? Você, para não sofrer, o que você faz? Você não corre risco. Se você não corre, para você não correr um risco, você tem que parar de se expor. Isso vale para qualquer tipo de risco. Mitigação de risco, para você zerar ele, você tem que tirar tudo do cenário. Não existe risco zero para nada na vida. Apego seguro. Posso me conectar mantendo minha integridade. Esse é um apego que a gente consegue, a gente tenta trazer dentro de uma sessão de mentoria, de uma sessão em grupo. O apego seguro é onde você consegue equilibrar o muito e o pouco. Você não fica nem no topo, nem no fundo. Porque, gente, na vida, equilibra tudo. Equilibra tudo. Existem momentos na vida onde você é obrigado a subir seu sarrafo, mexer na alavanca e botar lá na frente. Bota a alavanca da guerreira e vai pra frente, vai pra cima. Do girar e vai pra cima, porque se a gente tá no trabalho. Lembra que eu falei da minha mãe? Minha mãe, há 30 anos atrás, entrando no mercado, só existiam homens. Ela tinha que botar a alavanca da autoridade lá na frente, da guerreira na frente, senão ela não conseguia fazer nada. Então entende que a gente às vezes precisa acelerar e desacelerar. Mas de forma geral, a gente tem que estar sempre no meio. No meio. Para a gente conseguir encontrar um equilíbrio. Se você ficar no extremo num ponto ou no outro, é como se você estivesse esticando um elástico. Esticar o elástico, ele vai. Só que se você esticar por muito tempo, o que acontece com o elástico? De tanto você estressar, ele arrebenta. E a sua vida vai acontecer isso, acontece muito isso. E vou te falar, normalmente, sabe onde, em primeiro lugar, te vai dar o primeiro sinal para você, onde o seu elástico está arrebentando na sua saúde. Na sua saúde, na sua vida familiar, tá? Na sua vida social. São os primeiros lugares que você vai sentir, principalmente na saúde. Continuando aqui. Integração emocional. Esse é um conceito aqui que eu gosto de trazer para vocês, que eu acabei de falar, da gente conseguir chegar no equilíbrio. Eu vou trazer mais uma vez uma metáfora para vocês conseguirem entender. Eu gosto muito das metáforas. É como um músico que domina tanto forte quanto suave. Ou seja, ele sabe quando acelerar um violino. Imagina um violinista onde ele tem um momento da música, ele tem que tocar ritmado, bem suave, e quando ele tem que acelerar. Quem já ouviu música clássica já passou por isso, né? Entende bem o que eu estou falando. Então é como se fosse um músico tocando uma música que exige momentos de ritmo alto, velocidade alta e velocidade baixa. Você precisa saber regular, fazer essa regulação, mas você tem que sempre, depois que não precisa, voltar para a linha do meio. Ser forte quando a situação exige proteção. Ser sensível quando a conexão pede abertura. E transitar fluidamente entre os dois. Eu vou falar de novo, porque essa frase tem que estar na mente. Para tudo. Não é só relação entre homem e mulher. Para tudo. Transitar fluidamente entre os dois. O topo e o fundo. Vamos desenvolver um pouquinho mais agora. Nesse bloco eu vou desenvolver com vocês os dois tipos de perfil de mulher. Tá? A primeira é aquela mulher que eu falei para vocês, que ela é mais durona, ela é mais fechada e não se permite. Tá? Vamos usar essa palavra que é boa para usar? Não se permite. Deixa eu mexer aqui só para dar uma lupa à galera. Galera que entrou, que eu não falei ainda. Pronto. Voltando. Então, eu vou trazer uma mulher. Essa pessoa não existe, obviamente, mas é para vocês conseguirem entender. A arquiteta emocional, o nome dela a gente decidiu chamar de Ana, é um nome fácil. Pelo amor de Deus, se eu acertar alguma Ana, me desculpe. Isso aqui é um exercício, gente. Isso aqui é didático. Isso não é que a pessoa toda Ana é assim, pelo amor de Jesus. Por favor. A gente só tem gente inteligente aqui, eu tenho certeza, senão você não estava assistindo minha live. Vou te apresentar a Ana, arquiteta de sucesso, 34 anos. No escritório, ela comanda. Lembra daquela mulher bem resolvida profissionalmente? Projetos milionários de equipe de 50 pessoas. Todas a respeitam. Ninguém questiona a sua competência. Tá bem desenhado para vocês? A profissional bem resolvida? Ana não é fria. Ana tem medo. Um medo tão profundo que ela o transformou em filosofia de vida. Se não preciso, não sofro. Simples assim. Simples assim. Então você entendeu que isso é uma programação mental que você está criando na sua vida, e essa programação mental vai te afastar de homens de valor. E mais na frente, lá embaixo, eu vou falar com vocês como que um homem de valor enxerga uma mulher assim, tá? Eu não quero antecipar um pouquinho, não quero dar spoiler, mas a gente vai chegar lá. Não vai embora, se você quiser saber o que eu vou falar como um homem de valor enxerga uma mulher que é durona assim, fechada, então fica até o final.
Ana tem um protocolo de segurança inconsciente. Regra 1, nunca demonstre necessidade. Regra número 2, mantenha sempre as alternativas emocionais. Regra número 3, controle o ritmo da intimidade. 4, transforme seus sentimentos em estratégias. Vocês entenderam o que ela está fazendo aqui, gente? Ela está aqui fazendo exatamente o que ela está repetindo o que ela faz no trabalho. Ela está tentando tomar o controle de tudo. Só que lembra, vida afetiva não é sobre você controlar tudo o tempo inteiro. Porque tem duas pessoas ali tentando se entender. Relacionamento a dois é desafiador. Opa, quase derrubei o microfone. É desafiador. Então, se fica uma pessoa tentando controlar tudo, a outra provavelmente vai ter que ceder, porque tem uma controladora no cenário e a outra não pode ser controladora também. Porque se dois controladores estiverem no mesmo relacionamento, o que vai acontecer? Tiro e porrada de bomba o tempo inteiro. O tempo inteiro, tiro e porrada de bomba. Dois controladores não vão dar certo. Eles precisam se complementar. Mas não pode haver um exagero. Uma pessoa muito permissiva e uma pessoa muito controladora. Senão uma sufoca a permissiva. E aquela permissiva que poderia, de repente, dar um insight no momento que essa controladora aqui está num momento de dificuldade, ela fica amuada. Ela não sabe como ajudar. Então entende que o casal, eles precisam se complementar, ser uma parceria. Eu vou falar isso o tempo inteiro aqui em todas as lives, vou repetir isso para vocês. Gente, 1 mais 1 na matemática é igual a 2. Mas 1 mais 1 no universo, quando você junta duas pessoas, eles se tornam um só de fato. É uma energia que ela não é 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 pode ser igual a 1 milhão. Porque é uma química que acontece, é uma explosão que acontece. É como se fossem duas pessoas individuais, mas que são uma entidade única, um ser único. E isso potencializa não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 1 milhão. Então entende que se você tem uma pessoa muito no extremo e outra muito no extremo oposto, o que vai acontecer? Nunca vai ter uma conexão que fecha de verdade. Então, do outro lado, se tem as duas pessoas que estão do mesmo lado batendo uma na outra, elas vão sempre cometer os mesmos erros porque elas são iguais. Qualquer coisa que sai do script, uma não consegue ajudar a outra. Então, de novo, vou falar para vocês mais uma vez a palavra equilíbrio. Tente trazer para o equilíbrio. Isso aqui não existe treinamento, não precisa de PNL, de hipnose, de psicologia. Não, cara, gente, isso aqui é bom senso para vocês. Bom senso. Voltando, retomando aqui. Lembra que eu falei para vocês como que um homem maduro, como que um homem de valor enxerga uma mulher desse tipo de, com esse tipo de padrão, tá? Com esse tipo de característica? Sabe o que acontece quando homens emocionalmente maduros encontram a Ana, essa mais durona? Eles não atacam sua autonomia. Eles não tentam quebrar sua resistência como um desafio. Eles simplesmente se afastam. Essa menina é muito complicada, é muito mandona. Entenda, gente, o papel do homem é liderar. Vocês gostam ou não, isso não é machismo. Isso já é biológico. Isso vem desde da evolução do homem da Idade das Pedras. Sempre foi o homem que ia caçar e a mulher cuidava da família. Porque fisicamente o homem é mais forte. Lutar contra um tigre, lutar contra um leão, um dente de sabre, um mamute na época, não vai ser uma mulher que vai fazer isso, vai ser um homem. Ele que vai correr o risco. Isso está aí na programação do DNA humano. Então a gente não pode mudar certas coisas, a ordem das coisas. Um homem sempre vai ser fisicamente mais forte que uma mulher. Ponto. Não vamos entrar nessa discussão aqui, tá? Por favor. Se tiver alguma feminista que fique revoltada, cara, aqui não é seu lugar, tá? A gente tá aqui falando sobre coisas razoáveis, aqui a gente tá tentando contribuir para você conseguir encontrar seu homem de valor. Então o fórum aqui não é discutir machismo ou feminismo, tá ok, gente? Só para te deixar claro os limites para onde cada um pode levar essa conversa. Vamos lá, só para retomar aqui. Eles não tentam quebrar sua resistência como um desafio, aquilo que eu falei para você. Ele não vai entender que aquela mulher é uma mulher que vale a pena ser um desafio. Isso é um desafio para mim. Eu vou quebrar essa mulher. Se ele já é bem resolvido, maduro, ele já sabe que aquela mulher não tá ali. Ele não vai perder tempo com uma mulher que tá quebrada. Uma mulher que tá com cheia de problemas. Ele vai procurar uma mulher que já tá bem resolvida. Isso vale também para as mulheres procurando homem, gente. Você não vai querer andar com um cara cheio de problema, com a família, no trabalho, com a ex-mulher, problema com o filho. Gente, você vai procurar naturalmente uma pessoa que seja melhor resolvida para sua vida. Senão, ao invés de você trazer uma solução, você tá trazendo um monte de problema para você. Isso é natural. Eu tenho uma fase aqui, eu tenho uma maneira como eu categorizo aqui o roteiro, frase e martelo. Imagina um martelo batendo na cabeça do seu dedo assim, pum! É pra você sentir dor, tá? É provocação mesmo, gente. Ana tem medo do próprio coração e trata ele como território inimigo. Eu não vou nem comentar, vou deixar no ar para vocês pensarem profundamente, porque quando você trata seu coração como uma área de campo, como campo minado, você vai ter muito problema no caminho no futuro, muito problema. E lembra, mulher, 30 anos, daqui a pouco 35, 40, 45, o tempo tá passando. 50, o tempo tá passando. 50, menopausa, gente. 55, 60. O tempo passa voando e você ficou aí tratando seu coração como um campo minado. Cuidado, o tempo passa voando. E você pode estar com 30, 35 anos e achar que você não vai chegar na idade de 50 anos. Você vai chegar lá, você vai chegar lá. Pode acreditar, você vai chegar lá. Agora eu vou falar do segundo perfil, que é a Marina. A gente chamou, de novo, se eu acertar alguma Marina, mil desculpas.
Aqui não é sobre marinas. Aqui é sobre um nome que eu dei pra gente criar a metáfora, gente, pelo amor de Deus. A marina é a camaleoa emocional. Ou seja, ela tá sempre se adaptando ao ambiente. Tudo que tá acontecendo em volta dela, ela se adapta. Isso pode ser bom para algumas circunstâncias. Lembra da alavanca que eu falei pra vocês, pra frente ou pra trás? Ou pode ser ruim se ela só puxa a alavanca para trás, onde ela fica o tempo inteiro se mascarando e criando vários tipos de moldes que não são os moldes dela. Vamos lá. Marina, executiva de marketing, 31 anos, no trabalho impecável, estratégias certeiras, resultados consistentes. Cara, pensa numa mulher super bem disciplinada e super competente. Mas no amor ela desaparece de si mesma. Mais uma vez você tá um monte de gente aí. A Marina confunde amor com aprovação. Ela acredita que ser útil, se for útil o suficiente, perfeito o suficiente, pequena o suficiente, será finalmente amada. Você vai falar assim, mas Daniel, que coisa absurda. Como é que pode? É, mas pode, tem tanta gente assim. Não é uma coisa no nível do emocional. Eu vou falar sempre isso pra vocês, vou trazer sempre isso. Gente, pensa aqui, que é igual uma camada de um mar. Tá? A parte que você vê, os 5% do consciente estão na parte que você está vendo. Abaixo da linha da água tem uma linha do inconsciente e subconsciente. Uma pessoa que age, vou falar de novo aqui. Marina confunde amor com aprovação. Ela acredita que se for útil o suficiente, perfeito o suficiente, pequena o suficiente, será finalmente amada. Ela não está trabalhando no nível da superfície, ela está trabalhando no nível das crenças, no nível dos traumas, no nível das coisas que ela acredita ser o melhor. Ou seja, está abaixo da linha da água. Não está na parte do consciente, da razão. Não faz sentido isso. Lógico que não faz, porque não está no nível do consciente. Ela não se entrega, ela se sacrifica. E é uma diferença crucial. Entrega pressupõe integridade, sacrifício pressupõe anulação. Eu embolei um pouquinho, eu vou ler de novo. Entrega pressupõe integridade, sacrifício pressupõe anulação. Ela tem valores onde ela acha que se ela se moldar o homem, vamos colocar aqui, por exemplo, o cara adora ir pro estádio, ir pro Maracanã e ela detesta futebol. Se bobear, ela é Fluminense, o cara é Flamengo. Ela vai para assistir todos os jogos do Flamengo, que ela nunca ia para assistir jogos do Fluminense, mas os jogos do Flamengo ela vai a todos por causa dele. Gente, pensa, uma pessoa que não gosta de futebol, não liga e não torce nem pro time pro jogo que você tá assistindo. Isso é mais comum que você imagina. Isso acontece demais, cara, demais. Então, assim, entende que ela tá se moldando ao cara por uma coisa que ela não gosta. E tá tudo bem. Contanto que ele também faça a mesma coisa por ela. Senão, existe um desequilíbrio. Se ela faz o tempo todo isso, fica lá, se sacrificando no Maracanã, e na hora que ela pede para ele, por exemplo, digamos, vamos trabalhar com exagero, que ela gosta de assistir concertos, música clássica. Ele fala, eu detesto música clássica, eu não vou assistir com você. Cara, ela vai pro Maracanã com ele, e na hora que ela pede para assistir um concerto de música clássica, ele não quer ir. Então entende isso. Ela faz e o cara não faz. Tá? Tem que ser nesse nível, porque se ela faz um monte de coisas para poder se adaptar, e ele também, esse é o ganha-ganha. Esse é o ganha-ganha, os dois ganham. Vou pular essa parte aqui. Marina atrai homens imaturos como um imã. Por que será? Lembra que eu falei pra você? Homem esperto, homem vivido, sente cheiro de mulher carente, cara. Já falei pra vocês. Cuidado com isso. E homem que sente cheiro, esse cheiro de tá treinado, sabe exatamente o roteiro que tem que seguir. Muito cuidado. Homem maturo adora mulheres sem limites. Pode fazer o que quiser e ela vai compreender. Acabei de falar. Eu tô lendo o roteiro aqui pra não perder, pra não deixar de entregar conteúdo legal pra vocês, tá, gente? A Marina oferece remendos para furos que não fez. Ou seja, ela está tentando salvar o cara, dando um monte de desculpas que ele é assim porque ele faz isso, um monte de desculpas. Ah, ele adora futebol, porque o pai dele adorava futebol, então tem que ir por ele para poder seguir a tradição de família. Ok. E na hora que você chama ele para. Você, a mulher, chama ele para fazer uma coisa que você gosta e ele não gosta, ele faz. Aí tá o desequilíbrio. 3 camadas da Marina. A máscara. Sou compreensiva, flexível, sempre disponível. O medo. Se eu não agradar constantemente, seria abandonada. Pausa, preciso respirar. Querida, você já foi abandonada. Você já entrou no relacionamento abandonada. Você não entendeu isso ainda? É evidente que eu tô falando no nível do racional, mas você já foi abandonada. Você já entrou abandonada. Verdade. Não sei quem eu sou. Não sei quem eu sou sem aprovação externa como referência. Ou seja, se ela não tiver uma pessoa, um homem no caso, dando aprovação, dizendo para ela que ela tá fazendo uma coisa que tá certa ou errada, ela não consegue perceber se ela tá agradando ou não. Então, ela para conseguir agradar, ela precisa ter certeza, ter a validação de que ela tá fazendo a coisa correta. Deixa eu dar ok pra galera que entrou aqui. Obrigado, gente. Mosquito aqui, desculpa. Quase que eu derrubei tudo. Vamos para mais um bloco agora. Agora eu vou começar a mostrar os pontos em comum. São duas mulheres completamente diferentes. A mulher de gelo e a mulher água que se molda. A mulher de gelo que é fechada, é fria, tá? Que não permite nenhum homem se aproximar. Agora vamos começar a convergir. O que elas têm em comum?
A Ana e a Marina têm a mesma ferida primordial, medo do abandono. As duas têm o mesmo medo. Daniel, como é que a mulher da armadura tem medo do abandono se ela não se envolve? Exatamente por isso. Para ela nunca ser abandonada, ela nunca se envolve. Então, ela nunca vai correr o risco de ser abandonada. Para isso acontecer, ela simplesmente não se envolve. Dando pra galera que tá entrando aqui. Obrigado, gente, que tá entrando aí. Ana, evita se aproximando de menos. Proteção por distância. Marina evita se aproximando de mais. Proteção por fusão. Vou fazer um. Ela não sabe nem para onde ela tá indo. Ela aceita qualquer coisa. Qualquer coisa que se conectar com ela, ela conecta. Ela conecta. Cada homem de um jeito, cada vez que ela conhece um homem diferente, ela vai se adaptar àquele homem diferente. Você imagina ao final de um ano, se ela tiver conhecido 5 homens diferentes, tá? Vamos falar uma coisa assim, botar um número só pra gente exemplificar. 5 homens completamente diferentes. Você imagina a confusão mental na mente de uma pessoa que tá o tempo todo se adaptando a homens completamente diferentes. No final do ano, ela não consegue nem falar o próprio nome, gente. Ela não vai saber falar o próprio nome. Não é muito fácil de entender isso. Diferentes estratégias, mesma ferida. Que ferida? De novo, medo do abandono. Eu não vou passar hoje aqui de onde veio o medo do abandono, tá? Normalmente isso vem muito da infância, tá? Mas eu não quero passar por isso aqui. Hoje a live não é sobre isso. A gente já falou isso em outras lives anteriores, mas em algum momento eu vou pincelar de novo, porque esse é um dos medos mais comuns que a gente tem, principalmente entre mulheres. E isso está muito na raiz da maioria dos problemas de relacionamento. Então, mas como esse aqui não é o tema da live, eu não vou nem entrar, não é que não vai aprofundar. Eu não vou nem entrar nesse tema, tá, gente? Mas medo do abandono é uma coisa que vocês têm que discutir, principalmente com a terapeuta de vocês, com o psicólogo de vocês. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tanto com homens quanto com mulheres. Só que homens e mulheres reagem de forma diferente ao medo do abandono, tá? Eu não vou entrar aqui na questão dessa linha de pensamento aqui, porque eu não quero perder o tempo contado na live e eu tenho bastante coisa para entregar para vocês aqui ainda. A neurociência da esperança diz que o cérebro é neuroplástico. O que é um cérebro neuroplástico? A mente humana, ela trabalha com padrões, tá? O que é um padrão dentro da cabeça de uma pessoa? É como se fosse um mato, um matagal, e você fica fazendo o mesmo caminho sempre. Sempre, sempre, sempre. Se você vê um matagal e tem um caminhozinho, para onde você vai, gente? Você vai entrar no meio do mato, se enfiar no meio do mato, ou você vai para um caminhozinho onde já está aberto? Você vai para um caminho que já está aberto no meio do matagal. A tua mente, o teu cérebro, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai seguir um caminho onde ele está vendo o que tem na frente, ele já sabe o que tem na frente, ele está vendo. Mas quando você começa a criar padrões, cara, eu não quero mais seguir esse caminho aqui, eu cismei que eu vou seguir no meio do matagal. E você começa a seguir sempre o mesmo caminho no matagal. E sempre o mesmo caminho, o mesmo caminho. O que vai acontecer? Você vai criar um novo caminho. Então, isso é como se você estivesse criando uma nova trilha dentro do seu cérebro. É uma trilha neural. Então, a neuroplasticidade tem a ver, metaforicamente falando, tem a ver com isso. Agora, pensa numa pessoa que tem um caminho aberto e ela toda hora entra no caminho aqui, daqui a pouco ela tá no matagal aqui, daqui a pouco ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui. E ela nunca consegue criar consistência naquele caminho. O que vai acontecer? Ela nunca vai criar uma trilha dentro da mente dela. Então a mulher água, ela vai ter muito esse comportamento onde daqui a pouco ela não sabe nem aquela trilha aberta que tinha bem desenhadinha na frente dela, ela sempre vai desaparecer. O mato vai crescer e daqui a pouco ela se vê cercada e não sabe mais para onde ir. Ela não sabe mais que direção tomar. Então, a neuroplasticidade é exatamente isso, tá? Estou explicando de forma bem leiga para vocês conseguirem entender, mas eu vou trazer muito do que eu quero falar sobre homens de valor, com neuroplasticidade, com comportamento, com PNL, para vocês conseguirem entender como que um homem de valor vai enxergar vocês como uma mulher de valor, tá? A gente nas primeiras lives vai ter um pouquinho de ciência para poder ancorar um pouquinho, senão fica bate-papo aqui de um homem conversa de bar. Isso aqui não é conversa de bar, gente, tem que ter algum conteúdo. Agora, protocolo de integração emocional. Gente, isso aqui é importante. Por quê? Quando você começa, lembra da trilha que eu falei para vocês, que vocês querem fazer uma novas trilhas dentro do matagal? Você precisa criar um caminho, você precisa saber para onde você está indo. Senão você nunca vai conseguir, você vai tirar, uma hora você vai estar entrando aqui, 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 e você nunca cria uma trilha, um padrão saudável. Gente, saudável. Fase 1, consciência neural. Gente, se eu falar rápido, me avisa? Faz assim com a mão? Eu falo muito rápido. Você observa os padrões automáticos sem julgamento. Fase 2, interrupção consciente. Você pausa entre o gatilho e a reação. Ou seja, sabe quando o cara manda uma mensagem pra você e fica, sei lá, 48 horas sem responder? Desculpa, quando você manda uma mensagem pro cara e fica 40 horas sem responder. Qual é o primeiro gatilho que você tem? Ah, ele não quer mais saber de mim. Aí você começa a ficar ansiosa. Será que ele ainda será que ele vai me chamar? Será que... Gente, isso é um jogo. Eu fiz isso algumas vezes quando tava solteiro. Quando você quer cativar uma mulher, você não responde ela de bate-pronto. Isso faz parte do jogo, para vocês entenderem, gente. Isso faz parte do jogo de sedução. Um homem quem tem mais experiência, ele quando quer cativar a mulher, ele não fica respondendo toda hora. Sabe por quê? Porque ela não vai ter interesse nele. O que a gente faz? Vocês mandam mensagem, a gente visualiza de propósito e deixa lá o azulzinho, 2 negocinhos azulzinhos para vocês verem, só pra vocês ficarem na cabeça de vocês lá. Ai, ele visualizou. O que será que tá acontecendo? Ai, gente, aí fica aquele desespero. Ai, vou chamar. Ai, chama, não chama. Aí o que você faz? Liga pra sua amiga e fala: ai, ele visualizou e ele não me respondeu. Aí fica nessa agonia. Isso é um gatilho. Isso é um gatilho.
Tô dando um exemplo pra vocês entenderem o que é um gatilho. Você fica nessa agonia mandando mensagem para suas amigas, que vão te dar a mesma resposta que você já sabe. Vocês não sabem como o homem pensa, e ela vai te dar a resposta que você já tem. É exatamente isso. Isso é um gatilho. Resposta escolhida. Você cultiva novas respostas intencionais, respostas internas. Você vai ter respostas internas. Bom, se ele não está me respondendo, bom, ele não deve estar interessado, vida que segue. Vida que segue. Se simplesmente segue sua vida. Não fica ansiosa por isso. O mundo não vai acabar se um cara que você conheceu, que você gostou, não te chamar mais. Vida que segue. Não quer te chamar, cara, já foi tarde. Simples assim, mulheres, simples assim. Se o cara não responder, simples assim, não responde também. Quando ele mandar mensagem, não responde também. Deixa ele esperando também. Cara, deixa ele esperando, faz o jogo dele. Você mandou uma mensagem, ele respondeu só no dia seguinte, você visualiza, responde no dia seguinte. Aí o que vocês fazem? Vocês vão agoniados, elas vão responder o cara. Responde, bate pronto. Aí o cara fica, faz o quê? Você dá o controle pra ele. E é isso que a gente não pode fazer, isso é o gatilho. Então, cara, respostas intencionais. E vocês têm que essas respostas intencionais dentro de você falar, não vou responder agora. Se controlem. Autoestima equilibrada. Vamos lá. Como é que você consegue, dentro dos dois perfis, né? Dentro das suas características, como é que você consegue equilibrar essa autoestima? Para Ana, movimento em direção à vulnerabilidade consciente. Vulnerabilidade com pessoas emocionalmente responsáveis. Gente, isso aqui é mais fácil que parece. Vocês sabem quando o cara tá afim só de levar vocês para um motel? Vocês sabem, cara. Ele dá sinais, todo homem dá sinais. Gente, responsabilidade afetiva é uma coisa tão básica e tão simples de identificar. Eu não sei como é que a gente cai. Eu vou falar isso porque eu já caí nessas armadilhas também quando estava solteiro. Como é que a gente cai nessas armadilhas tão bestas, cara? Mas é tão fácil identificar quando a pessoa realmente só tá com intenção de você. No caso das mulheres, quando o homem só quer levar você para um motel, é tão fácil de identificar. Então, assim, vulnerabilidade com pessoas emocionalmente responsáveis. Gente, você pode ser uma mulher blindada, mas você é esperta, cara. Você é uma mulher inteligente, você é uma mulher vivida. Vai ficar com a minha armadilha, cara, pelo amor de Deus. Independência que inclui interdependência saudável. Lembra que eu falei pra você? Uma pessoa vai pro jogo do Flamengo, a mulher vai pro jogo do Flamengo com o cara e ela quer assistir a música clássica lá, ou seja lá o que for que ela goste, que o cara não goste. Isso é responsabilidade, quando você tem a responsabilidade afetiva, essa independência saudável, é isso. E você começa a gostar do futebol e ele começa a gostar de música clássica. E aí fica uma coisa natural pros dois. Força com flexibilidade emocional. Autoexplicativo, não precisa falar muito. Para Marina, a mulher água, aquela que aceita tudo. Movimento em direção aos limites saudáveis. De novo, a mesma palavra. Saudáveis. Adaptabilidade com contornos preservados. Ou seja, você precisa sim se adaptar e ele também. Mas tem um limite. Você não pode deixar de ser quem você é. Você não pode se deformar. Não pode se mutilar, o que acontece muitas vezes. Generosidade com reciprocidade. Generosidade com reciprocidade. Acabei de falar. Se você vai no jogo com um cara, na hora que você quer assistir um concerto de música clássica, ele tem que ir também, gente. É o mínimo. É o mínimo. É um esforço para os dois lados. Até que isso se torne uma coisa normal para os dois. Abertura com discernimento sobre merecimento. Você pode sim, cara, ser uma pessoa que faz tudo pela pessoa que está do seu lado. Pode sim, não tem problema. Isso é desejável. Mas a pessoa que está do seu lado precisa merecer. Ela precisa merecer. Tá? Você é uma pessoa de valor. Então a pessoa que está com você, ela precisa merecer a tua companhia. Precisa merecer, cara, ter tua energia, teu tempo. Então, cara, de novo, quem tá do seu lado precisa merecer a tua energia e teu tempo. Cara, mulheres, de novo, 35, 40, 45, 50, vai passar voando. Vai passar voando. Vocês estão gastando tempo com gente que não presta, com homem que não presta. Estão dispensando tempo com pessoas que só vão te drenar. E só vão te deixar cada vez pior. Sabe por quê? É um ciclo que eu digo que é o ciclo vicioso, cara. É uma máquina de moer seres humanos. Que aí um cara te machuca, o que você faz? Vou machucar todos os homens que passam na minha vida também. Aí o que acontece com homens legais que são machucados? Vou machucar todas as mulheres que entrarem na minha vida também. Aí esses homens machucados encontram mulheres saudáveis, bem, assim, que estão bem resolvidas, machucam essas mulheres, o que elas fazem? A mesma coisa. Então você entendeu que é um ciclo? É uma máquina de moer pessoas boas, cara. Quebra o ciclo. Sai desse vício, desse mundo destruidor. Cara, destrutivo. É um lugar que se destrói pessoas. Então, se alguém te fez uma coisa errada, te magoou, não, cara, não continua o padrão, não continua o ciclo, encerra aqui. Porque você vai multiplicar isso, vai transformar vários homens legais em homens, cara, idiotas, babacas, cara. E eles, por sua vez, vão transformar várias mulheres, cara, mais na frente, legais em mulheres babacas. Então, cara, entenda, encerra o ciclo. Máquina de moer gente legal. Não vou nunca perder isso na minha cabeça que eu aprendi lá, cara, quando eu tava solteiro, há 4 anos atrás. Máquina de moer gente, cara. Não faça parte desse esquema, cara. Isso é muito feio. É autorresponsabilidade afetiva invertida. Você tá destruindo pessoas. Eu não vou, eu vou pular aqui, que tem umas coisas muito científicas aqui, eu não vou trazer para vocês. Eu quero trazer outros passos aqui para vocês. Como eu falei nas últimas lives, os exercícios aqui não dá tempo. Eu tenho mais 13 minutos com vocês. Não dá tempo de passar os exercícios de uma forma decente com vocês, não dá. Porque não dá para passar a live inteira só fazendo exercício com vocês, porque dá para fazer uma live inteira só fazendo exercício, fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar os PDF disponível no link da bio.
Esse vídeo depois vai ser colocado no YouTube, então se você conhece alguma mulher que precisa ouvir esse tipo de contexto aqui, esse tipo de informação, que tem conteúdo de profundidade, mas também tem uma pessoa, um homem de valor, que fala para vocês como outro homem de valor consegue pensar, como ele raciocina, como ele enxerga a mulher, que pode ser uma potencial mulher de valor para a vida dele, e é isso que a gente está querendo fazer vocês conseguirem atrair esse homem de valor para vocês, não é vocês procurar, vocês não vão fazer mais procura de homem, vocês vão atrair o homem certo. Eu não consigo entregar dentro da live os exercícios. Então, os PDFs vão estar disponíveis tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse vídeo depois vai ser editado, obviamente, e vai ser colocado, carregado no YouTube. E lá também vai ter um link para vocês baixarem um PDF, tá? Então, estou deixando como forma alternativa a live, que eu não consigo entregar os exercícios, link com esse material aqui em PDF para vocês, tá bom, gente? Então, vou pular a parte dos exercícios aqui. E tem a parte que eu gosto muito, que é perguntas polêmicas. Vamos lá. Que eu não vou responder, não é uma pergunta onde eu vou responder para vocês, porque cada pessoa tem a sua realidade. Mas é uma pergunta que provoca. Então, que você pode ter para você mesma, mas você pode falar, pode perguntar para uma amiga sua, ou amigas. Pergunta 1. Eu sou forte ou tenho medo do ser humano? Reflexão. Se você só consegue ser forte sendo impenetrável, isso é força ou armadura? Se você só consegue, cara, se sentir protegida, não deixando que ninguém se aproxime, isso é uma coisa saudável ou uma coisa que vai te deixar cada vez mais distante do homem de valor? Ok, você vai deixar o homem de valor de fora e os homens lixo também, os homens inconsistentes também. Mas fica todo mundo de fora, não vai ter ninguém. Você entende que você vai terminar sozinha? E terminar a vida sozinha é muito triste, gente. Não é legal. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Não foi feito. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou repetir. Eu vou tomar porrada de tudo que é lado das feministas aqui. Toda vez que uma mulher, presta atenção, vou chegar até mais perto, para vocês entenderem. Toda vez que uma mulher falar para mim, eu sou muito feliz solteira, sozinha, sem homem nenhum, eu vou dar gargalhada por dentro. Sabe por quê? Porque eu sei que é mentira. Ok, se você falar, é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, eu vou concordar com você. Realmente. Pra estar com um traste do seu lado, um babaca do seu lado, é melhor ficar sozinha mesmo. Agora, se você generaliza, generalização, gente. Isso você tá falando de todos os homens. Melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, ok. Mas falar, eu sou muito feliz, solteira e não preciso de homem pra ser feliz, gente, realmente, você não precisa de homem pra ser feliz. Mas você vai viver sozinha? Qual o problema? Quem disse pra você que você não consegue ser feliz tendo um homem do seu lado? Quem te disse isso? Quem te falou que você não consegue ser feliz tendo um homem do seu lado? Quem é que te falou isso? Você tá enganada. Então você tá mentindo pra você, é uma mentira que você tá contando pros outros e pra você mesma. Então muito cuidado. Pergunta 2. Se minha força fosse um presente, não uma defesa, como a ofereceria? Ou seja, se fosse um presente e não uma defesa, como cara, a minha força seria entregue para outra pessoa? Reflexão. Força usada para incluir versus força usada para excluir. Qual é a diferença? Qual dos dois propósitos você está dando para sua força? Cara, hoje a gente está cheio de mulheres empoderadas, cheio de mulheres fortes, bem resolvidas. Vocês são fortes. E a gente não tem dúvida disso. Mas como você está usando sua força? Para incluir ou para excluir um homem de valor? E você entende? Não vai entrar mais nenhum homem, não vai ter nenhum homem de valor. Você vai ver sozinha. Então, essa é a pergunta que eu quero que você faça para você, se faz sentido, se conecta, e para suas amigas. Terceira pergunta. O que estou disposta a sentir para ter o amor que realmente desejo? Essa pergunta é ótima. Fala de novo. O que estou disposta a sentir para ter o amor que realmente desejo? Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser amada. De novo, toda mulher quer ser amada. Pelo homem certo. Pelo homem certo. Pelo homem de valor. Então, de novo, o que estou disposta a sentir para ter o amor que realmente desejo? Vocês acham que vocês vão conhecer um homem de valor? Homem de valor também tem problema, gente. Todo mundo tem problema. Você tem problema. Não existe homem perfeito e mulher perfeita. Ah, eu quero um príncipe encantado. Pergunta. Você quer um príncipe encantado? Você é uma princesa? E está pronta para receber o príncipe encantado? Você tem que ser uma princesa. Estou falando uma coisa que não faz sentido? Você, para ter um príncipe, você precisa ser uma princesa. Você não conecta. Então, vamos começar ter autorresponsabilidade? Vamos começar a ter um pouquinho de autorresponsabilidade? Você quer atrair um homem de valor, mas você está pronta? Você está pronta? Se você achar esse homem de valor, fala para mim. Você vai conseguir segurar esse homem? Vai conseguir cativar? Não vai repelir? Não vai perder o interesse? Não vai perder o tesão pelo cara? Porque você vai achar que ele é chato? Porque simplesmente ele não está te dando uma coisa que você gosta, que é a dopamina. A coisa rápida, o consumo rápido. O cara que te trata mal, te trata super bem agora, daqui a pouco trata mal, depois super bem, depois trata mal, e você fica nesse ciclo. Rodando, rodando. Cara, quantas pessoas vivem assim? E aí você vai ver aqui, trocam os rostos, trocam os nomes, mas o comportamento é o mesmo. O sofrimento é igualzinho, cara, igualzinho. Você está repetindo um padrão muito desenhado, muito desenhado. E você já identificou isso. Você já identificou. Daniel, como é que eu assisto? Como é que eu quebro o meu padrão? Assiste minhas lives.
continua assistindo minhas lives e fala para outras mulheres que tem um cara aqui mandando uma mensagem de coração para vocês, que eu tô entregando isso aqui, cara, como um propósito. Tô entregando isso aqui como uma missão de vida, tá? Existe sim um propósito financeiro, comercial aqui, de vender mentoria, curso, lógico que existe. Mas antes disso, muito antes disso, tem um propósito aqui, gente. Eu tô de fato entregando de coração tudo que eu faço. Eu perco bastante tempo entregando esse material, preparando para vocês com carinho, porque eu quero ver vocês mudando, quero ver vocês subindo, eu quero ver a melhor versão de vocês. Quem não me conhece, eu já tenho mentoria rodando e minha maior satisfação vai ser ver os meus mentorados vestindo a nova versão deles, a melhor versão que eles podem ter. É isso que eu quero ver aqui com vocês, só que agora com as mulheres solteiras. Porque eu tô cansado de ver um mundo onde a máquina de moer seres humanos legais não para e ela só fica mais forte. Então, como é que eu quebro o padrão, André? Como é que eu quebro um padrão, Daniel? Começa a assistir minhas lives. O que você não viu aqui ainda, as lives que você perdeu, vão ficar no YouTube. Então não esquece, lá também vai ter um material em PDF para eu conseguir fechar aqui, gente. Desculpa se eu corro um pouquinho. Fazer live para mim ainda é novidade, tá? Não tô acostumado. Eu sou muito bom para explicar, mas como eu sou muito detalhista, perfeccionista, eu tenho muita dificuldade em resumir. Por isso que às vezes eu falo rápido para poder entregar mais conteúdo para vocês. Decisão mínima. Nas próximas 24 horas, um micro compromisso que você vai criar. Vocês me perguntaram como eu quebro um padrão. Isso é uma das maneiras que a gente faz, criando hábitos. Lembra da trilha que eu falei para você no mato, de você criar um hábito sempre no mesmo caminho? Isso aqui é uma das maneiras de você criar isso, de quebra de padrão, tá? Nas próximas 24 horas, compromisso micro. Aplique um exercício com consciência total. O exercício que vai ficar no PDF. Observe um padrão automático sem julgamento. Gente, eu faço isso. Reconheça que você faz isso. O pior problema que qualquer ser humano pode ter na vida é não reconhecer que tem um problema. De novo, o pior problema que uma pessoa pode ter na vida é não reconhecer que tem um problema. Porque se você tem um problema real, que te traz consequências ruins, resultados ruins, e você não reconhece que tem um problema, não tem nada para ser feito. Você não vai corrigir nada, você acha que não tem nada para ser feito ali. E esse é o maior problema que você pode ter. Então, de novo, observe um padrão automático sem julgamento. Se acolha. Se acolha. Cara, eu estou com esse problema, reconheço. Preciso fazer o quê para resolver isso? Eu tenho uma frase muito que eu adoro ela, adora. Declare guerra a teus problemas. Eu fui uma pessoa que passei anos sofrendo com depressão. E o que eu fiz? Comecei a fazer atividade física, comecei a melhorar a alimentação, o sono, comecei a melhorar a maneira como eu enxergava a vida, a maneira como eu tratava as pessoas, a maneira como eu ressignificava as pessoas que me machucavam. Óbvio que isso é um trabalho. Eu não sou perfeito, eu tenho uma série de problemas, uma série de limitações, tenho meus traumas também. Mas hoje eu vivo muito melhor, porque eu criei uma programação mental onde eu consigo identificar muito rápido um problema que eu tenho. Então a solução vem mais rápido. Item 3. Passe 3 segundos antes de uma reação habitual. Eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Como que vocês criam dopamina no corpo de vocês. Existe uma coisa de linguagem corporal, bem rapidinho que meu tempo já está estourando. Quando você está sentado, olha assim, eu estou sentado assim para poder criar conexão com vocês. Estou chegando mais perto da lente, tá? Mas quando você encurva muito o corpo, tá? Você começa a criar um padrão que o seu cérebro já identifica como medo, se eu ficar assim. Vocês querem começar a sentir o que está numa situação onde o gatilho vai disparar e você vai perder o controle? Senta ereto. Gente, você tá reto. Você põe a mão na cintura. Postura era olhar para o horizonte e se mantém assim por 3 segundos. Se vocês conseguirem manter isso por um bom tempo, tá? Mínimo 3 segundos. Mínimo. Faz isso por um minuto. Para, respira. Não pensa mais no produto. Cara, sente teu corpo. Sente o corpo. Essa postura aqui, isso não sou eu que tô falando, não é invenção minha, não, gente. Isso aqui é neurociência, tá? Pelo amor de Deus. Linguagem corporal. O seu cérebro entende que você está numa situação de comando. Reto, olhar no horizonte, respira, abaixa a frequência do seu cérebro para você não ficar girando igual a máquina, pensando em tudo ao mesmo tempo. Vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Respiração, vai diminuindo a frequência da respiração e não deixa o gatilho tomar conta de você. Se você estiver num lugar onde você não consegue e você está sendo provocado, sai do ambiente. Sai do ambiente, senão você não vai conseguir se controlar. Simplesmente sai do ambiente. Então, eu estou dando para vocês maneira de quebrar padrão. Pode parecer ridículo o que eu estou falando para você, mas funciona. Gente, tô encerrando aqui a live. Eu quero convidar vocês para a próxima live, na próxima terça-feira, às 20 horas e 7 minutos, tá? O tema da live vai ser vício do drama. Seu cérebro não diferencia o amor da droga. Eu vou falar um pouquinho por que a gente se vicia nesses ciclos principalmente que a gente conversou hoje aqui, onde a pessoa te trata igual uma princesa. Você se sente espetacular como mulher, daqui a pouco o cara te trata e fica igual um babaca. Nem parece que é a mesma pessoa. Ele é um cara espetacular, é o príncipe e o babaca. O príncipe e o babaca. Você entendeu que o cara fica girando? Ou seja, você vem pra dopamina, que é você sentir o máximo, se sente super bem. Depois você vem pro abandono, que ele sabe que você vai se sentir abandonado, ele faz propósito, você vai liberar cortisol. Você vai liberar uma série de hormônios que a gente são os hormônios de estresse.
E isso vai te deixar triste. Isso te induz, às vezes, até pra depressão. E daqui a pouco o cara aparece de novo do nada, você se sente super importante de novo, ele te traz de novo pro pico de dopamina e volta. Isso é esperteza, tá, gente? Isso é técnica de. Tem gente que te aprisiona disso, gente. Pelo amor de Deus. Fica de olho. Se o cara te joga. Princesa, escrota. Princesa, escrota. Princesa, escrota. Você é uma escrota pra ele. Porque você tá perturbando ele porque ele não quer falar com você naquele período ali. Gente, pelo amor de Deus. Pô, se deem valor, cara. Se deem valor. Então, terça que vem, vício do drama. Vamos falar que vamos mergulhar na neurociência da dependência emocional. Exatamente isso. É uma droga. Você vicia nisso, tá? É vício. Não tem outro nome. Então você tem que tratar isso como um vício. E, mais uma vez, obrigado por vocês terem aqui, ter entrado, para quem ficou até o final. Eu queria só pedir para vocês, gente, por favor, me ajuda a levar esse canal, a levar essa informação para outras mulheres, talvez para outros homens que precisam ouvir isso, tá? Essa pegada aqui é para mulheres solteiras, mas tem homens que vão ouvir isso e vão se conectar, eu tenho certeza, homens de valor vão se conectar com isso daqui. Leva para mais pessoas, para a gente poder atingir mais vidas. Então, cara, segue o meu canal no YouTube, segue meu canal no Instagram. Salva quando você tiver um conteúdo, salva. Se você não tiver como salvar, me chama no direct, eu te ensino a salvar os vídeos. Compartilha, muito importante. Para o algoritmo conseguir me mostrar para mais pessoas, eu preciso que vocês compartilhem. Por favor, compartilha. E, cara, comenta, fale com seus amigos, indique. A melhor coisa que existe no mundo de hoje digital ainda é a indicação boca a boca. No mundo digital, o que funciona melhor é prova social. E prova social nada mais é que indicação boca a boca. Só que você fez isso de uma forma digital. Então, gente, muito obrigado mais uma vez para aqueles que estiveram aqui. Vamos tentar fazer esse canal crescer. Eu quero atingir mais vidas, transformar mais mulheres. Eu quero, quem sabe um dia eu não sou convidado para o casamento de alguém, né? Quem sabe alguém que se conecta enquanto homem de valor. E aí, cara, vocês casam, me convidem para o casamento. Se eu tiver agenda, eu vou. Se não for muito distante para mim, eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Não deu para perceber pelo sotaque, né? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Terça-feira, tô esperando vocês aqui. E não esquece, mente expandida nunca regride. Tchau.